nesta seara, buscando cumprir o seu caminho. Caminho esse que sabemos, Senhor, não se torna fácil a cada passo que nós damos, porque antes nós tropeçávamos e estar agora com as pernas firmes se torna às vezes muito difícil. Cambalear pela vida às vezes nos leva para frente, mas caminhar na vida nos leva bem longe. Mas só podemos ir longe, amigo Jesus, se pudermos estar ao teu lado. Se pudermos estar contigo, compreendendo as suas palavras e as suas lições. E para isso, essa noite estamos aqui. Que sua confiança e sua fé nos ilumine e emane vibrações para nossa companheira Thelma, para que ela sim possa trazer palavras que auxiliem as setas e as direções deste caminho. Que possamos estar juntos. Que assim seja. Tu coloca aqui. É porque aqui acho que ele fica melhor. Aí. Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta ao CETRAS, que é uma casa que sempre me acolhe com muito amor, saudosa, né, de nosso companheiro, mas faz parte da nossa vida, né, faz parte da nossa finitude. E refletir sobre o Livro dos Médiuns, essa cartilha, eu digo assim, o Livro dos Médiuns é uma cartilha para todos nós que estamos a nos colocar como instrumentos desse plano maior, né? Sermos esses intermediários. E hoje refletir sobre esse capítulo 4 das manifestações físicas, vou buscar trazer em uma linguagem mais simples possível e também de retificar o que as pessoas tanto falam, que é difícil estudar o Livro dos Médiuns, né? Não é difícil, é saber estudar, né? As manifestações físicas são aquelas manifestações que, como é que eu digo melhor, que tocam os nossos 5 sentidos. São as manifestações que todos veem, que todos ouvem. É diferente de uma mediunidade de efeito físico. A mediunidade de efeito físico, apenas o médium sente o cheiro, apenas o médium escuta aquela música e fica assim, vocês estão ouvindo essa música? Ninguém está ouvindo. Vocês estão sentindo esse cheiro assim? Ninguém está sentindo. A de efeito físico significa que ou aquele médium é um médium de efeito físico, ou nas proximidades há alguém de efeito físico. Para que esses efeitos, ou auditivos, né? Então eu escute uma música, escute um som, um ruído,
Um efeito no sentido do paladar. Então, eu vou sentir sabor. Quem já não ouviu alguém dizer assim, pega água fluidificada depois de um tratamento, assim, poxa, mas eu tomei essa água, está com gosto de flor, um gosto de alguma coisa. Então, remete a esse efeito. O tato, as pessoas que sentem ao vivo e a cores, pessoas apertando, pegando, então você está sentindo. Então significa, aí a gente vai explicar de uma forma bem simples, para que ninguém fique com medo de nada, nem fique mistificado nesse livro dos médiuns, né? Kardec, como um bom pesquisador, como um bom investigador no sentido de pesquisa, metódico, né? Tudo ele passava pelo crivo da razão, por mais de uma vez. Ele sempre, quando nós estamos estudando o livro dos médiuns, nós vamos perceber que as perguntas são parecidas, mas as intenções são diferentes. Mas ele pergunta para saber se, para ter certeza daquilo, do que ele quer saber. E quando ele ouviu esse movimento das mesas girantes, né, isso ele ficou instigado, né, foi investigar, porque ele, como não conhecia esse fenômeno, também acreditava que os espíritos levantavam o objeto, né? E nesses questionamentos, pesquisando, ele, nesse capítulo, há um diálogo dele com a espiritualidade, e o espírito de São Luís é quem responde. Então Kardec faz 25 perguntas ao espírito de São Luís e vai para obter as suas respostas com mais... Estou repetindo esse não estou gostando, né? Com mais garantia. Então, Kardec pergunta, querendo saber se eram os espíritos que levantavam, se eram as mãos dos espíritos que levantavam esse objeto. Ao que é explicado para ele, né? E isso é notório nas perguntas, porque era como se não, a resposta que ele obteve dos espíritos não fosse aquela que ele pensou que seria, né? Então, a espiritualidade diz para ele que não são os espíritos, não são as mãos dos espíritos que levantam, e sim a vontade é que envolve, impulsiona para que aquele objeto se desloque ou volite, né? Então, ele perguntou, nessas indagações, ele pergunta também se é só a vontade dos espíritos em fazer esse movimento, é só ele querer fazer, então ele pode fazer isso em qualquer momento. Então ele pode fazer isso a qualquer hora. Alguns espíritos dizem para ele que não. Por que não? Ora, mas se é a minha vontade, por que eu não posso fazer a qualquer momento? Porque há outra condição para que esses objetos, para que essas manifestações físicas se apresentem. Então, a condição, a vontade primeira, mas a segunda são os fluidos. E aí ele vem a discorrer essa característica do fluido, né? Porque há o fluido universal, né, o fluido cósmico universal, que, como ele deixa bem claro, a gente não tem essa compreensão, né, de concretizar no nosso raciocínio o que é esse fluido cósmico, que é criado por Deus, né? É uma criação divina.
Então, esse fluido, juntando o espírito, faz essa combinação da vontade dele com o fluido do médium para que esse objeto se movimente. E aí nós vamos lembrar daquele filme Ghost, né, que é tão conhecido, quando aquele espírito está no metrô, nem me lembro se era metrô ou se era trem, ele estava ali no metrô e o outro, que era recém-desencarnado, queria movimentar o objeto com as mãos. Ao que ele diz para ele: olha, você não tem mais mão. Não é assim que você movimenta o objeto. E naquela cena ele mostra que ele precisa se concentrar, ele mostra a região do estômago, claro que ali foi uma analogia, porque é tudo no pensamento, para que ele trouxesse aquela vontade para dali expelir. Mas aí há uma pergunta. Sim, Thelma, mas ali eram 2 desencarnados, não tinha médium. E o espírito precisa do médium? Sim, porque ele não precisa do médium, ele precisa do fluido. Então, mesmo não tendo um médium ali disponível no processo de concentração para aquele trabalho, para aquela liberação do fluido, naquela região poderia ter um médium de efeito físico. Porque esse fluido que esse espírito desencarnado precisa para esse movimento também está na natureza. Então, um médium de efeito físico, quando ele tem consciência que ele tem essa mediunidade, se ele recusa a se doar para essas manifestações, porque muitos têm medo do que pode acontecer, do que pode manifestar, tem medo de perder o controle. Só que esse fluido, por ele ser de matéria semimaterial, você não pega, né? Você não pesa. Esse fluido se apresenta, quem é um médium vidente vê como uma fumaça esbranquiçada que vai sendo liberada do corpo físico, porque o fluido tem uma característica orgânica. Por quê? Porque esse fluido nosso vital é uma composição do fluido cósmico universal, mais o fluido animalizado que a gente precisa para estar aqui na Terra. Então, quando esse médium de efeito físico se coloca à disposição, essa materialização, ou seja, está usando o efeito visual, ela vai ser completa. Aquilo que vai materializar de forma completa. Se ele não doa com vontade, não se concentra, aquela manifestação física vai ficar pela metade. E nós temos um exemplo no próprio livro dos médiuns, mostra, né, a materialização de Kate King, né? Quando a médium não se concentra e só apresenta o espírito daqui para cima. Ao que se diz ela, se concentre. Quando ela começa a se concentrar, então o espírito se materializa por inteiro, né? Assim ocorre quando antes disso. Muitas vezes o médium não tem consciência de que ele é um médium de efeito físico. E às vezes ele dormindo mesmo, esse fluido desprende. Então, quem está
esse espírito que está com aquela vontade, eles são atraídos. Então eles veem a nossa aura, eles veem esse fluido. Então eles dizem assim, olha, ali tem um manancial de fluido. Então é ali que eu vou me aproximar mentalmente para atrair, para manipular esse fluido, combinar o fluido do médium com a vontade dele, para ele realizar o que ele pretende, né? Esse médium, quando ele não tem consciência, muitas vezes ele está dentro de casa, não, está na cozinha, está fazendo alguma coisa, está despretensioso, né? Mas a gente exala o fluido pelo nosso suor, né? E aí, ó, na redondeza, ou acontece em uma outra casa, que eles não é na sua, um bater de parede, um bater de armários, né? Até na sua casa mesmo, às vezes não é nem você que é o meio de efeito físico, mas na sua casa os guarda-roupas abrem as portas batem, zoada de chave, né? É de corrente. Quem já não ouviu isso? E às vezes não é, na sua casa não tem ninguém de efeito físico, mas na sua redondeza, na proximidade da sua casa, há alguém que tem esse fluido para que esse espírito, com a vontade às vezes de lhe assustar, às vezes até é o meio de lhe chamar a atenção, né? Atrai, manipula esse fluido, junta para que essa ação aconteça, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, há um capítulo sobre efeitos físicos. E lá ele mostra em imagens, no capítulo, o médium em um quarto, trancado, né? Sem contato com ninguém ali, se concentrando, e as pessoas em outro recinto. E elas conseguem, André Luiz vai descrevendo, essa fumaça vai saindo desse quarto, né? E vai chegando ao outro recinto, ao que materializa a mão da enfermeira que está fazendo o processo de cura. Só que nessa sessão, né, nessa sessão de materialização, é necessário que as pessoas que ali estejam com o pensamento vibrando numa faixa boa. O que estava acontecendo ali naquele lugar? As pessoas ficavam conversando demais, não se concentrando, e havia um desgaste grande do médium que estava lá, porque a vibração não era compatível. Então, o serviço de materialização ali, a manifestação física, ficava incompleta. As pessoas só viam do punho para o dedo. Então não como é que eu digo? É algo que a gente precisa compreender, que todo e qualquer atividade voltada para o plano espiritual necessita que, quando nós estamos assistindo, a gente precisa estar ali em concentração, a gente precisa estar ali emanando pensamentos salutares para que a vibração se mantenha, né? Então Kardec, no livro dos médiuns, além do fluido, ele vem falando essa questão dessa junção, é a vontade e é o fluido. Mas isso pode acontecer sem o médium estar presente? Pode, né? Por quê? Porque mesmo não estando ali próximo, ele vai encontrar o fluido
na natureza. Se o médium estiver resistindo a colaborar com esse trabalho, esse fluido ele não consegue bloquear totalmente, porque é involuntário. Mesmo você não querendo, o seu corpo libera, não na porcentagem que deveria, não é? Mas o mínimo sairá e contribuirá para que algo ali aconteça. Não talvez satisfatório como você queira, mas se aquele médium de efeito físico quer que aquilo aconteça, tenha bom êxito, então ele precisa se concentrar para que esse fluido seja doado na quantidade certa. Agora, algo que Kardec também nos chama a atenção, que os espíritos já superiores, né, os espíritos bons, eles não têm essa preocupação de estar materializando nem fazendo manifestações físicas. Eles podem fazer? Podem, e Jesus fez isso, mostrou depois da crucificação, mas teve uma intenção ali para os apóstolos, né? Quem ainda se envolve muito com esses efeitos físicos ainda são médios, ou espíritos medianos, ou ainda aqueles que ainda estão muito voltados para a matéria e que muitas vezes têm uma outra intenção para que aquilo esteja acontecendo, né? Então, quando Kardec traz essa preocupação, né? Não digo nem preocupação, essa desmistificação, que para ele também foi novo essa forma de olhar, é para que a gente também perceba aquilo que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, né? A vontade, ao pensamento. Então ele pensou, quando pensa, vai formar aquela ideia, da ideia eu preciso ter a vontade para que forme a ação. Mas para essa ação se formar, eu preciso de algo, de um outro componente, que é o fluido. Porque só a vontade não basta, né? Porque eu posso ter a vontade, mas se eu não tiver o fluido, não vai acontecer. Agora, pode acontecer a revelia do médium? Pode. Como é isso, Thelma, acontecer a revelia do médium? Na questão que eu falei, do médium estar dormindo, né? Então, o corpo está ali repousado e esse fluido pode sim ser aproveitado, né? Que nós chamamos de ectoplasma, é o que está externo, né? Então, o médium vidente consegue, vidente não, claro, vidente, consegue perceber essa camada quando a gente está expelindo, né? Muitos de nós, a gente não tem essa consciência de que se somos médios de efeito físico ou não. E que para mim, eu digo assim, pouco importa, desculpa, pouco importa a gente estar sabendo, né? Por quê? Porque muitos de nós, quando sabe que tem essa faculdade, pode se trazer uma outra escolha, porque pode estar desenvolvendo mais a vaidade, o orgulho, a prepotência, ao invés de perceber que ali é uma outra maneira de você servir, né? Porque muitos, o que é que a gente ainda percebe? Mesmo sem saber se é de efeito físico ou não, mas basta saber que é médio, que é esse intercâmbio, muitos esquecem qual é a verdadeira função, né? Qual é o verdadeiro objetivo de estar sendo esse instrumento da espiritualidade. Eu vou aqui pescar meu livro dos médios para ver se eu falei tudo, né? Porque eu também, a gente não sabe tudo, graças a Deus, né?
Falei. Tem isso aqui que eu frisei. No item 12, Kardec pergunta para o Espírito São Luís, ele diz assim: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles. Mas perguntamos, se em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de o fazer se tivesse disso vontade? Ao que ele responde: eles têm a força moral. Então, quando um espírito superior eu vou usar essa palavra, mas não seria essa, vamos ver, se preocupa em fazer uma manifestação física, há um conceito moral ali, há uma lição moral para trazer um ensinamento. Qual foi o ensinamento que Jesus quis para os apóstolos quando ele se materializou após a crucificação, né? Se apresentou ali. Para a gente apresentou muita coisa, principalmente que a vida continua, né? Que a morte não existe. Então há um ensinamento. Mas muitos casos acontecem com manifestação de efeito físico, muitos espíritos são levianos, né? São espíritos brincalhões que querem fazer para lhe assustar, né? Ficam aí assombrando as casas, né? Mas muitas dessas casas assombradas são muitos espíritos que ali já desencarnaram, tem aquele apego material àquele bem, e dali não quer deixar que ninguém ocupe mais aquele espaço, né? Aí já tem outro processo para se fazer com esse companheiro que está ali impedindo tanto o progresso dele, né, para avançar, e deixar que outras pessoas ocupem o espaço, né? Então, quando nós pegarmos hoje em dia o livro dos médiuns, é para que a gente também passe o crivo na nossa consciência, no nosso aprendizado, e não resistir a esse estudo. Porque o livro dos médiuns é a nossa cartilha. A nossa cartilha nesse mecanismo de ser esse intermediário. O Evangelho é a nossa cartilha para o nosso comportamento moral. Mas se eu não estudar essa obra, se eu não me propor a compreender esse laboratório invisível, como é que eu vou entender o que acontece comigo? Eu preciso estudar, compreender. Não entendi, vamos pedir ajuda para trazer uma compreensão, para não poder ficar no achismo da coisa. Olha o que Kardec fez. Ele achava que os espíritos eram que pegavam a sua mão e carregavam as coisas. Tanto que no próprio livro dos médiuns ele faz essa pergunta, né? Mas um espírito que quer ali tocar o piano, ele não está ali empurrando a tecla? Não é o dedo dele ali que está tocando? E ele responde: não, é a vontade. Agora, ele pensa que ele está tocando com o dedo. Ele pensa. Por quê? Porque ainda está nesse processo que ainda não compreendeu que tudo está aqui. Não é? Quantos casos a gente conhece ou já ouviu dentro do laboratório mediúnico? A pessoa, o espírito dizendo que vai pegar o pescoço do outro e vai avançar. E às vezes o médium fica com medo. Isso é o quê? É a falta do estudo, porque ele não vai pegar.
Ele não vai pegar com a mão física, porque ele não tem. Mas ó, a vontade dele, se encontrar o fluido ali, você vai sentir, você vai sentir. Então, o que é que cabe ali, muitas vezes, é nós estarmos o quê? Mudando a vibração. Porque quando a gente não compreende e escutamos determinados depoimentos dentro de um laboratório mediúnico ou dentro de um tratamento, muitas pessoas saem impressionadas. Por isso que não é bom se escutar ali, porque alguns compreendem, mas outros vão ficar impressionados com aquilo que está escutando, né? E aí vai caber você agora trazer uma outra consciência para aquela pessoa, para esclarecer, para não sair dali com aquela ideia fixa. Porque o que não era um problema pode se tornar certo. Então, quando a gente compreende que, assim como ele desencarnado, usando a vontade mais o fluido ele materializa, a gente também pode fazer. Agora, uma coisa que chama a atenção é as pessoas que são elétricas, né? Há pessoas, a física explica isso, né? Há pessoas que têm essa eletricidade e as pessoas confundem com mediunidade de efeito físico. As pessoas que são elétricas, quando se esforça demais, quando ela se concentra, ela consegue dobrar uma colher, né? Quem era o nome daquele mágico? Uri Geller, né? Uri Geller, né? É uma pessoa elétrica, mas se apresentava como mágico, mas dobrava. Claro que tinha outros truques ali por trás, né? Mas ainda hoje, ainda se confundem pessoas elétricas com mediunidade. Então, quando se trata de mediunidade, é necessário que a gente investigue para não sair dizendo que a pessoa é de efeito físico, que quebrou isso. Às vezes você colocou algo mal colocado, deixou alguma falha, o vento bateu, caiu, você já vai pensar que tem espírito indicado. De ter espírito tem, porque nós temos uma nuvem de testemunho, né? Agora, então a partir de hoje a gente já consegue pegar ali aquelas 25 questões de Kardec e esmiuçar, porque aquelas 25 perguntas são bem repetitivas, porque ele fica insistindo e chega um ponto que os espíritos dizem a ele: olha, dessa forma você não vai obter o que você quer, né? Que às vezes eu fico insistindo tanto, mas ele porque era um pesquisador e ele queria ter certeza do que ele ia catalogar ali, né? Então, quando nós assistimos um filme, claro que um filme ele apresenta uma ideia do cinema, né? Mas a gente já consegue passar um crivo e observar que não é bem assim como está mostrando, né? Mas a gente assiste o filme de boa, né? Agora, não levar aquela ilusão que muitas vezes está mostrando, para não se equivocar dentro da doutrina, não se equivocar dentro do que você está sentindo, passar pelo crivo da razão, observar. Se aconteceu, eu ouvi, mas Altair não ouviu, espera antes de falar alguma coisa. Eu estou sentindo o cheiro, mas Cândida não sentiu. Mas, se ao mesmo tempo só tem eu e ela, eu senti e não falei, mas ela veio e disse assim: então, você sentiu isso? Você sentiu esse cheiro de éter? Eu digo: menina, não é que eu senti? Pronto. As duas sentiram ao mesmo tempo. Então, ali há uma manifestação física. Ou uma de nós tem esse fluido que contribuiu,
ou ao redor da casa. Ou ao redor da casa tem alguém próximo que contribuiu para que os espíritos nos mostrassem que eles ali estão. Através da onde? Do efeito olfativo. Eu senti o cheiro. Se for no efeito auditivo, eles vão vão apresentar para todos nós, ou vão escutar uma música. Vão escutar um som. Se não foi o vento, todo mundo escutou o barulho, o ruído, a batida. Então, efeito auditivo. Se apenas um escutou, aí nós estamos falando de mediunidade e efeito físico. Mas se todo mundo ouviu, é efeito físico. Certo? É o espírito aproveitando do fluido que ele encontrou, fazer a combinação, a combinação com a vontade. Agora, essa combinação, o que é essa combinação, Thelma? Ele aproveita do fluido que o médium tem. Opa! Se a minha vontade é, vamos dizer, esqueça. Se a minha vontade é apresentar de uma forma, mas aquele médium só tem o fluido para um efeito auditivo. Um exemplo. Então eu vou aproveitar e vou apresentar a minha vontade através de um som. De uma batida. Se aquele médium, aquele fluido ali, só me dá a condição, eu enquanto espírito, estou com vontade de me apresentar o meu perispírito para essa senhora de amarelo. Mas o fluido que eu encontrei só me permite um efeito olfativo. Então eu vou aproveitar e vou pegar essa minha vontade e transformar num efeito de um perfume, de algo que ela identifique logo, me lembre e diz, poxa, rapaz, eu senti o perfume de Thelma. Entende? Então, se aproveita do que tem para se manifestar. Por isso que não é a vontade de como ele quer, porque tudo tem um limite, né? Você já pensou? Se tudo que o Espírito quiser, sabe se a gente pudesse fazer tudo que a gente quisesse, tivesse vontade? E aí a gente perguntaria, né? Se é só a vontade, para que precisa do médium? Mas é porque ele não precisa do médium. Ele precisa desse fluido porque ele está em outra dimensão para apresentar na que nós estamos. Para isso precisa desse fluido que está misturado com o fluido cósmico universal, animalizado para que eu esteja aqui sobrevivendo nesse planeta de provas e expiações. Tá certo? Ficou claro? Alguém tem uma pergunta para fazer que eu possa ajudar? Se eu não souber, não tem problema não. Eu pego aqui e vou pescar. Sem problema nenhum. A gente tem minutos ainda. 10 minutinhos, né? Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Estão com vergonha? Fiquem com vergonha, não. Não, né? Então, peraí, eu vou fazer a pergunta. Pergunte. Tem um mestre Bidu, chamado Saibara. Saibara. Ele tinha, nas palestras dele, ele apresentava essas manifestações, né? Ele
pegava um pote, extraía o pó e distribuía entre as pessoas. A senhora classifica essa manifestação como que característica dessa espécie natal? Olha, aí há uma mistura, não é? Porque, perceba, é uma materialização de um pó. Esse pó vai envolver o tato também. As pessoas podem tocar, elas podem tocar, porque é algo materializado. Não é uma semi-matéria. Eu toco nesse pó. Se esse pó tiver perfumes, né? Aromas, então vai usar todo o processo olfativo. Mas se você, como você me perguntou, a categoria dele é efeito visual, de materialização. Ele materializou ali. Então todos estão vendo. Então ela envolve todos os efeitos. Se assim eu tiver a permissão de tocar também. Não é? Porque aquele pó, se ele sopra, eu vou ver, mas eu não vou sentir no meu corpo, compreende? Não é algo que eu sinta. Quando você coloca um talco no seu corpo, você sabe que o talco está ali, mas você não sente ele, né? É muito leve. Se ele tiver aroma, ao ele soprar, eu vou sentir, mas vai passar com o vento. Então, aí, no meu entender, ele se caracteriza no efeito materialização do visual. Certo? Agora, sim, Altair, pergunte. Não? Tem aqui o que eu estava perguntando. Que eu ia pegar aqui para falar agora propriamente o que o Livro dos Médiuns diz no item 8, quando Kardec pergunta para eles assim: como um espírito, aí é o mecanismo de como isso acontece. A gente já falou, mas como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Ou seja, como é que isso acontece mesmo, já que não precisa desse médium? E ele disse: combina uma parte do fluido com o fluido do médium, que o médium libera próprio para esse efeito. Entende? Próprio para esse efeito. Mesmo que ele tenha a vontade, aquilo que eu falei, a vontade de quebrar alguma coisa, mas o que está sendo liberado para ele é um fluido só de ruído. Então ele não vai quebrar. Ele vai vai materializar aquele efeito em algum som, alguma coisa que me chame a atenção, mas não quebrar. Compreende? Então, é de acordo com o que eu, enquanto médium de efeito físico, libero. Ele pode pegar na natureza? Pode. Mas ele precisa do fluido animal para que, vamos supor, aquele barulho que for o vento fosse tão forte que todo mundo percebesse. Deu para compreender? Foi clara para todos? Então, querendo se aprofundar mais, está no capítulo 4, na segunda parte do Livro dos Espíritos. É o último item das manifestações desse capítulo. Depois das 25 perguntas que Kardec fala em São Luís, ele discorre as manifestações, que a gente já falou aqui, né? No próximo capítulo ele vai mostrar como ela acontece, e já é outra palestra, viu? Tá?
Então, eu fico muito grata a todos vocês, receber esse carinho aqui dessa casa, né? Dessa equipe espiritual do irmão Caburu, da irmã Sara, do irmão Tito, do irmão Velho, né? Encontrar a equipe encarnada que chega aqui com esse sorriso lindo, Altair com esse abraço gostoso, que a esposa não fica com ciúme, graças a Deus, né? Então, muita paz para todos vocês. Eu esqueço dele, né? Muito grato, Thelma. E a todos também, né, que puderam participar, tanto pela internet quanto presencialmente, compreendendo esse papel, né, que o CETRASC tem. Então, como o Thelma colocou, nós estamos no dia 13, teria a ação dos espíritos sobre a matéria, mas vai ser amanhã, que a Tânia vai falar, a Tânia Gomes, e eu já falei sobre as manifestações visuais. Você está trazendo a física. Por essa preocupação que a gente tem, né, eu acho que até uma expôs bem esse conceito de nós compreendermos efetivamente o Espiritismo. Né? Não é uma coisa somente de eu acho, é uma compreensão, é o que nós chamamos da fé raciocinada, né? Raciocínio, pensar. Por isso que eu estava colocando que o primeiro capítulo é há espíritos, essa pergunta, e o segundo, o maravilhoso e o sobrenatural. Então, quem passa pelo segundo capítulo, o maravilhoso e o sobrenatural, e ali você começa a separar o joio do trigo e dizer, olha, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é aquilo que não tem resposta. Não, mas isso aqui tem resposta sim. E Thelma nos lançou questões para nós refletirmos e buscarmos essas respostas, tá bom? Então fica um bom estudo, um conselho a cada um e cada uma que possam, por isso que também essa casa nós temos aos sábados, 8 da manhã, o grupo básico de mediunidade, o grupo de estudo da mediunidade. Nós temos também aos sábados o grupo intermediário e o grupo avançado. Então a ideia é a gente poder continuar a estudar, e a gente sempre convida quem estiver interessado a estudar a parte da mediunidade. Querendo estudar o livro dos Espíritos e conhecer a doutrina, nós temos na terça-noite o grupo básico do ERD, que é estudo sistemático da doutrina espírita, quem coordena é Cândida. Tá? Temos também o intermediário do estudo e o avançado. Fica esse convite, tá bom? Muito grata, Thelma. Com vocês, por favor, segundo momento, nossas médiuns, passistas, passe individual. Isso. Vocês possam buscar uma melhor posição na cadeira, afastar os pés e se concentrando, sentindo a respiração. Nesse momento, dá-se a continuidade do tratamento espiritual promovido nesta casa desde o momento que vocês entraram. Nossos amigos espirituais aqui no salão, auxiliado pelas médiuns, neste momento, buscam emanar os fluidos necessários para cada um e para cada uma que possam se recompor deste dia. Que vocês possam se conectar com essa energia que tem dentro de vocês. Deus que habita em cada um de vocês, em cada um de nós.
Que possamos transcender nosso pensamento para além do nosso corpo físico, emanando essa energia que estamos sentindo para os nossos pares, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que somos distantes, as pessoas que temos dificuldade de relacionamento. Emanemos nossa energia para cada uma e cada um. Expanda agora o seu pensamento para o seu lar. Do pensamento fixo das nossas portas, paredes e janelas, que mais do que construção física é o espaço que nos acolhe. Que possamos vibrar nosso pensamento e que a partir da nossa casa possamos expandir para a vizinhança, para a rua, para o nosso bairro. Porque nós somos seres de luz. E como aqui foi dito, o fluido cósmico, que é o fluido divino, se conecta com o nosso fluido. E o fluido cósmico e o nosso fluido se espalham nesse momento, se entrelaçam aqui nessa sala, ampliando para a nossa comunidade, em busca de outros fluidos que emanem paz, que emanem amor, que emanem cuidado. E assim, Mestre Jesus, Espíritos orientadores dessa casa, vamos pedindo a permissão para encerrar nosso trabalho, para podermos deixarmos nesse momento nossos corpos e nossos espíritos preparados para o trabalho que nos espera daqui a pouco. Estaremos contigo, Jesus, para o que tu precisares, para podermos visitar hospitais, visitarmos creches, visitarmos asilos, para auxiliarmos o outro, ao mesmo tempo em que somos auxiliados por essa vivência. Que possamos então retornar aos nossos lares em paz. Uma boa noite para todos, para todas. Que retornem bem aos seus lares. Neste momento que começa a chover. Fiquem bem.